Voltamos com um Café com Negócio TV, eu e a minha amiga doutora Thelma Marcon, ou Thelma para os mais íntimos, né? Não vamos falar sobre intimidade. Falando sobre, agora no segundo bloco nós vamos falar sobre sucessão familiar. Doutora Thelma, um assunto assim que está na pauta, está na mesa todos os dias, na mesa de, eu acredito que mais de 90% das empresas sul-mato-grossenses e talvez mais de 70% das empresas em todo o Brasil, que são empresas familiares. Quais são os pilares de uma empresa familiar? O que a gente pode destacar como os principais pontos, os pontos mais importantes para a gente tomar cuidado com isso? Primeiro é o patriarca, ou patriarca, ou a matriarca da família, entender que o negócio precisa perpetuar. E com isso começar a se preparar. Porque não adianta eu esperar lá na minha velhice eu começar a pensar nisso. Então, o planejamento sucessório é algo que tem que se pensar enquanto a gente está bem no começo mesmo, né? Quando a gente vai poder implantar algumas medidas que lá na frente nós vamos ver resultado. Então, espera só um pouquinho, doutora, só te interrompendo. Não, o que você está dizendo é o seguinte, não é para... O correto seria pensar quando a empresa está em plena forma, porque quando eu, fundador da empresa, já estiver cansado, estou pensando em me desligar, aquele tempo já está atrasado. Já está atrasado. Já perdi tempo para isso. Até porque eu não preparei os meus sucessores. Eu preciso primeiro saber, os meus sucessores... Querem, né? Querem. Faz parte da vida deles? Ou eu vou ter que implantar uma sucessão administrativa? Vou ter que contratar alguém especialista para que perpetue o negócio? Então, o primeiro passo é isso, é saber a hora certa de implantar. Segundo passo? Ver uma pessoa com habilidade para ver qual é o tipo de estrutura que eu vou ter que colocar ali. Se eu vou ter que colocar uma outra empresa que vai ser gestora de negócios, se eu vou ter que colocar... requisitos para que o meu sucessor entre no negócio, se vai misturar família com casamento. Então é todo um planejamento que vai depender de cada negócio e da vontade do patriarca ou da matriarca. Mas isso lá no escritório a gente consegue... Você consegue mapear isso, ajudar, fazer uma ver os prévia. interesses. A gente tem que juntar os interesses para ver como é que quer que esse planejamento, essa sucessão seja feita. Entendi. Esses dias num bate-papo com alguns amigos, a gente estava falando e teve um amigo nosso na mesa que falou assim, não, a melhor saída para a sucessão familiar é a criação de uma holding. Nem sempre. Não existe uma única saída, Não, né? não existe uma única solução. Não existe. A solução é de acordo com cada caso específico. Tem segmentos que são várias empresas, podem ser divididas, podem ser colocadas cláusulas de barreira para problema de casamento, problema de repente o sucessor não quiser entrar, quais são os requisitos disso. Então, ou se ele não quiser entrar, ou se o fundador não quer que ninguém entre também, né? Tem isso também. Que são as cláusulas de barreira impedindo a presença dos genros, dos cônjuges. Eu acho que meu sogro fez isso comigo lá, deve ter colocado a cláusula de barreira, não vem aqui, não passa perto. Vamos descobrir. Mas olhando para o mercado, qual é o principal desafio então? É esse fundador ter essa consciência de começar a fazer sucessão familiar hoje, não é deixar para o final da história. Hoje. O primeiro desafio dele é desapegar. É saber que um dia ele vai deixar. Difícil, né? Não saber que um dia ele vai deixar. Mas não necessariamente que ele precise sair do negócio. Ele pode ficar como um administrador, ele pode ficar Mas é o mais complicado, né? É o mais complicado, porque nós somos... E nem sempre o filho, né? Vamos colocar aqui que seja o filho, né? Nem sempre o filho quer tocar o negócio. Não é o sonho dele, é o sonho do fundador, né? É o sonho do fundador. E é isso que a gente precisa entender. Então, às vezes, para fazer esse planejamento sucessório, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Até para que as pessoas fiquem claras para elas o que elas querem. Porque às vezes o pai quer e o filho acaba se propondo aquilo que não quer. Você pode dar um exemplo para a gente, Thelma, de uma empresa grande, não importa o tamanho, grande, pequena, média, que tenha passado pelo escritório e havia esse tipo de conflito? Como é que foi solucionado isso? Separou, tirou os cônjuges da história, deixou só a família? A maioria, a empresa, assim, o grande foco do negócio do escritório é de agronegócio. Então, é uma empresa muito fechada, a cultura dela é muito diferente. Então, o que se propôs foi
ficar... Esse é um exemplo, né? Isso, ficar só os herdeiros, vamos dizer assim. Diretos. E, no caso, se porventura algum herdeiro faleceu ou faltar, volta para o patriarca ou para a matriarca. Ah, entendi. Então ele não desce para o cônjuge ou enfim. Não desce. Entendi. Entendeu? A questão de transformar a empresa familiar numa empresa de fato, eu trazer uma direção executiva, também é normal acontecer? É normal isso, quando se percebe. O fundador não quer, quer dizer, o fundador não tem mais condição de tocar. Existem algumas empresas que já estão fazendo isso com mais naturalidade. Administração. Isso. E isso tem sido uma grande vertente para as empresas familiares, para que elas se perpetuem. Tá, não é um bicho de sete cabeças, né? Não é assim, não porque é. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu vou botar minha empresa na mão de uma pessoa que não é da família. Mas não é mais regra isso, tem que ser alguém da família, né? Ao contrário, né? O que tem que se pensar é no negócio. Eu quero que esse negócio se perpetue. Às vezes é importante que seja uma administração extra-família. Isso tem sido bem... E aí nós vamos estar falando de números, né? De resultado, para não ter envolvimento. Isso também não significa que o patriarca, a matriarca tenha que sair do negócio. Ele pode ficar no conselho consultivo, ele pode ficar na presidência do conselho. Quais são as formas, Thelma? Só para a gente finalizar esse bloco, quais são as formas, por exemplo, quando você fala, ele pode sair e ficar num conselho, existe um tamanho mínimo da empresa para ela montar um conselho, para ela montar uma administração, digamos assim, eu botei lá o executivo para tocar a minha empresa, como é que, para montar esse conselho, existe um tamanho de empresa, uma regra? Não existe. Porque a gente ouve isso de grandes empresas, certo? Mas hoje já está bastante normal, vamos dizer assim, formar os conselhos, porque é uma forma também de você se policiar para que você fique olhando para o seu negócio. Então, a partir do momento que você forma conselhos, você marca audiências, você marca reuniões, você marca assembleias, então o seu negócio fica muito mais no dia a dia, então você consegue formatar o seu negócio, então não tem nenhum tamanho, não. Só para quem não entende, como que eu formo um conselho, por exemplo? O conselho tem que ser formado de quantas pessoas necessariamente? 3 pessoas no mínimo. No mínimo para começar. No mínimo 3 pessoas. E que aí você vai ter a diretriz, que normalmente quem dá é o presidente, e os outros diretores vão auxiliar nas atividades. Nas tomadas de decisão. Nas atividades. E aí, se eu tiver o executivo tocando a minha empresa, ele presta conta para o conselho. Para o conselho. Vamos falar aí, normalmente uma vez por mês, fecha-se o encontro, depois bimestral, trimestral, semestral, anual. Mas o número 3 também até para dar desempate, né? Para não haver empate. Para não haver empate. Para não haver empate. E eu necessariamente nesse conselho precisa ser familiar? Não. Eu posso colocar quem eu quiser no conselho. Aí vai nas regras que você coloca nessa sucessão. Entendi. Tá? Na sucessão você coloca regras. Já faz parte dessa. Faz parte também. Você coloca regras. Quem pode participar do conselho? Entendi. É como se fosse, vamos dizer aqui um exemplo, a assembleia de condomínio, né? Eu tenho lá a regrinha do condomínio, o que está escrito ali, a não ser que o conselho queira mudar. Sim, se reúna e tem que ser unânime, enfim, aí a gente bota as regras. Você coloca as regras que você quer. O escritório pode auxiliar nisso? O escritório faz isso. Faz isso, né? O escritório está lá para isso, faz então. Isso. Então, se você tem alguma dúvida referente a esta questão, não tem tamanho, né, doutor? Não tem tamanho. Não tem tamanho, eu posso pensar nisso a partir de agora, A ideia é, eu quero perpetuar o meu negócio? Se eu quero perpetuar o meu negócio, eu tenho que deixar ele com áreas empresarial. Eu tenho que trazer ele para uma empresa... Profissionalizar de verdade. Que ela continue no caso de haver qualquer tipo de E deixar de ser evento. minha, né? Porque aquela história, minha empresa, minha isso, eu faço desse jeito, e se eu for profissionalizar, eu tenho que me sujeitar às regras do mercado. Exatamente. Né? E de um executivo que vier, é meio que soltar o filho, né? Como é que solta isso? Eu tenho que sair, praticar o desapego. O desapego do filho, é aquele filho que vai embora, né? Ai, meu Deus, o coração... E agora? O que nós vamos fazer? Legal. Finalizando o nosso segundo bloco, falando sobre sucessão familiar, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e vamos falar também sobre a questão como é que está essa questão do direito tributário nos dias de hoje e principalmente como é que você enxerga, Thelma, o nosso 2020 que vem por aí, nessas tendências de governo, enfim, um cenário geral do nosso estado e do Brasil. Voltamos no próximo bloco.